Olá, boa noite, tudo bem? Eu sou o Anderson e este é o programa Ernesto Responde. Tudo sobre gestão empresarial com ERP. O nosso protagonista já está por aqui. Olá, boa noite, senhor Ernesto, tudo bem? Boa noite, Anderson, tudo bem? E vamos nós em mais um Ernesto Responde. Pode fazer a primeira pergunta. Ok, vamos agora então para a primeira pergunta. Senhor Ernesto, conte um pouco sobre a vida do programador. Todos nós sabemos que o senhor, antes de ser empresário, já era um programador e ainda programa, não é mesmo? Olha, todo curso de programação, eu começo com os 10 princípios do programador. E é legal, porque esses 10 princípios, você tem uma visão exata da vida do programador. Então vamos ver esses 10 princípios. Primeiro princípio: mais vale um programador que aproveita classes e métodos, funções e frameworks existentes do que aquele que reinventa um novo código a cada nova aplicação. Pessoal, programação é um conjunto de instruções, que é o código básico. Só que você pode pegar e juntar um conjunto de instruções e fazer uma classe ou um método, isso dentro da programação orientada a objeto, ou uma função, que é uma coisa mais antiga, mas é nada mais também do que um conjunto de instruções, e um framework, que já é realmente um conjunto mais completo, não só é um código mais completo para você utilizar. E isso dá uma economia tremenda. Quer dizer, são rotinas que se repetem. Então alguém faz uma função e aí quando você quer fazer aquele tratamento, você usa a função. Mas vocês não vão acreditar, porque tem programador que reinventa a roda, refazendo aquele conjunto de instruções de rotinas que já existe uma função. Explicando rapidamente o que é uma função. Imagina que você vai sair de casa e vai deixar lá instruções para o seu filho, por exemplo. Então você vai falar para ele assim: filho, estuda, limpa o quarto e abre a janela. Aí, toda vez você dá esses 3 comandos para o teu filho. Aí você cria uma função. Filho, arruma tudo. E essa função tem esses 3 comandos. Então toda vez que você sai de casa, você só fala para o teu filho: arruma tudo. Então tem 2 vantagens: você escreve menos e além disso a rotina vai sempre funcionar corretamente, você não vai se enganar, porque tem funções que ocupam 5, 6 páginas de programação. E ainda tem um detalhe dos parâmetros. Por exemplo, eu falei limpa o chão, arruma a cama e abre a janela. Pô, mas e se estiver chovendo? Aí você quer que feche a janela. Bom, mas aí a função tem agora ou a opção de abrir a janela ou de fechar a janela. Então, quando você chamar a função arruma tudo, entre parênteses você coloca tempo bom ou chuvoso. E aí vai ter um if no meio da função. If tempo bom, abre a janela. If else, pode ser direto, porque só tem 2 opções, fecha a janela ou abre a janela. Então, uma função normalmente tem pessoas mais focadas em fazê-las, que são os melhores programadores, e o programador deve usar essas funções. Tem funções públicas, né, que tem na internet. Na verdade, tem muitos programas que já é quase só função. Então, tem que usar, porque se você não usar, você está aumentando a sua probabilidade de errar. Segundo princípio, Anderson: se não faz, nós faz fazer. Pessoal, a não ser fazer chover, né? Mas dentro de uma aplicação, a gente pode dizer que dificilmente um usuário vai pedir para você fazer um negócio que é impossível de fazer. Pode te dar preguiça, mas pessoal, seja um programador eficiente, um programador bom. Se te pede um negócio, faça. Terceiro princípio. Esse aqui é principalmente para o chefe da programação. Em software, dessas 3 opções,
o cliente só pode escolher duas alternativas. Aliás, isso eu mandei até agora recentemente no Dia do Programador, para um monte de gente. 1. Vai funcionar. 2. É barato. 3. Vai ser entregue no prazo. Você tem que chegar para o camarada que te pediu para fazer uma rotina, para fazer uma mudança, para fazer um programa novo. Fala assim, escolhe duas opções. Deu para entender? Vai funcionar, é barato, vai ser entregue no prazo. As três coisas juntas, nunca vi. Quarto princípio. O consolo é que tudo vai ser melhor e funcionar na próxima versão. Um programa, um sistema, ele tem versões. Tem alguns sistemas que mudam de versão a cada mês, ou a cada semestre, ou a cada ano, com todas as inovações. É evidente que aquelas inovações urgentes, a gente dá um jeito de enfiar, independente de ser uma nova versão. Mas, via de regra, tem as novas versões, os novos releases. E aí, quando você for para um programa, quando você for conversar com o seu usuário, o seu cliente, não tem dúvida que ele vai reclamar de alguma coisa. E aí você sempre dá essa resposta. Legal, na próxima versão vai ter. Se for um erro, você fala, na próxima versão vai estar corrigido. Quinto princípio. De vez em quando, a melhor solução é a programação POCC. P-O-C-C. Programação orientada a copiar e a colar. Quer dizer, é você pegar a rotina num outro programa que alguém fez de forma semelhante, uma rotina parecida, vai lá, copia as linhas e joga no teu programa. Aí vai funcionar, é evidente que às vezes você tem que fazer uma pequena alteração, mas aproveita, porque tem empresas que têm uma biblioteca enorme de programas. Então, certamente, aquela rotina complicada que você quer fazer, deve já existir alguma coisa num outro programa. E esse POC que eu falo é interessante porque existe a programação orientada a objeto, que é uma tecnologia mais recente. E o POC é copiar e colar. Mais fácil, né? Sexto princípio. Nunca atrase a entrega de um projeto. Para isso, só tem um jeito. Você tem que prometer da seguinte forma. A alteração vai ser entregue quando ficar pronta. Esse é o maior drama que tem em programação, é esse negócio de prazo de entrega. Porque é totalmente imprevisível. Já teve programa que eu falei, vou fazer em dois dias, levou 2 semanas. Assim como teve programa que eu falei, vai levar no mínimo 1 semana e, sei lá, levou ou um tempo muito maior ou um tempo muito menor. Porque o maior tempo que você gasta na programação é justamente resolvendo problemas complexos, né? Erros que começam a dar no seu programa e você não consegue achar o erro. Você testa daqui, debuga de lá e não acha o erro. Então, o prazo de entrega fica realmente impossível de ser exatamente informado para o teu usuário. Mas ele sempre vai pedir. Sétimo princípio. Integrar 2 sistemas é mais difícil do que reconciliar 2 inimigos. Vamos considerar isso aqui. Mesmo usando API. Pessoal, isso está muito em uso atualmente. APIs, Application Program Interface, que a gente poderia dizer interface de programação de aplicativos. É que hoje existe uma quantidade muito grande de rotinas e sistemas, cada uma cuidando de um detalhe, e de fabricantes diferentes, né, de empresas diferentes. Então, a gente consegue fazer com que um sistema converse com o outro através de uma troca de informação. Não é uma coisa tão complexa assim. E aí tem as APIs, que são exatamente os arquivos que servem para levar os dados de um lugar para o outro e trazer de volta a solução, a resposta do tratamento que foi dado naquele programa. O problema é que cada programa, de cada programador, de cada empresa, sempre tem um detalhezinho. Por exemplo, o campo valor.
Pô, você está certo que quando você vai fazer a chamada daquela API, vai vir o valor do produto. Mas esse valor vem com imposto, com desconto, e aí normalmente você acha que é de um jeito e é de outro. Quer dizer, a informação que você está pedindo não é exatamente aquela que você está pedindo. Mas hoje, o mercado de software, ele está muito forte em usos de APIs. Toda software house faz interligação com um monte de sistemas de outras software house, tornando cada vez mais o sistema completo, né? E isso tudo é feito através de APIs na internet. A API às vezes acessa uma rotina lá no outro país, pega esses dados, processa e dá a solução para o seu programa. Oitavo princípio. Esse tem a ver com essa Lei Geral de Proteção de Dados. Você, programador, via de regra, tem acesso a todos os dados do seu cliente ou da empresa onde você trabalha. Porque você vai testar o sistema, você vai testar na base de dados, né? Principalmente os testes finais. Então você vai ter acesso a todos os dados. E agora tem que essa Lei Geral de Proteção de Dados. Então está se exigindo dos programadores uma declaração que ele não vai fazer nada com os dados que ele tem acesso. Tem todo um ritual que as empresas estão tendo que seguir para que não haja um vazamento de informação através dos programadores. E aí eu coloquei uma frase aqui interessante que é assim: você, chefe de programação, ou chefe de uma empresa, tal, tem que confiar no programador, né, da mesma forma que confia no seu cardiologista, né, para pegar um exemplo. Então, é um negócio que conflita muito, né? Lei Geral de Proteção de Dados com essa necessidade que o programador tem de realmente trabalhar em cima da base de dados do cliente, senão ele dificilmente vai fazer com que o programa funcione 100%. Nono princípio. Esse com muito respeito, eu sou católico, e aí eu criei uma reza, né, para que exatamente o programador seja bem sucedido. E eu sempre rezo antes de começar o dia: o pão nosso de cada dia não dai hoje. Perdoai os nossos programadores, assim como nós, programadores, perdoamos os nossos usuários. E não deixeis cair a internet. E livrai-nos de todos os bugs. Amém. É uma piadinha cômica, mas é bem assim representativa da vida de um programador, né? Ele está sempre tendo problema de internet, problema de erros e bugs, que a gente fala. Então uma reza sempre ajuda, né? E o 10º princípio, esse aí, não se ofendam, não se ofendam. A raça humana se divide em duas: os programadores e o resto. Senhor Ernesto, em relação à empregabilidade do programador. Pessoal, por incrível que pareça, nas nossas escolas, no ensino fundamental, mesmo no médio, não se aprende programação. Já se aprendeu, teve uma época que era ensinado no ensino fundamental uma linguagem bem simples para os alunos. Hoje não se ensina. De modo que você que quer seguir essa carreira, você tem que realmente fazer cursos em escolas especializadas. Tem uma infinidade de vídeos na internet, eu mesmo tenho vídeos sobre programação, que pode ser o início. E depois arrumar um lugar para começar a trabalhar e pegar prática. Então a melhor forma realmente de aprender programação hoje é assistir vídeos na internet. Um programa, pessoal, é como um espaguete lógico, sabe? Ele é complicado, como eu já falei. E é por isso que programadores passam a maior parte do tempo resolvendo bugs. Se você for ver o tempo de um programador, por exemplo, no mês tem 160 horas, né?
ele passa, vamos dizer assim, talvez 30%, 40% realmente escrevendo rotinas, escrevendo comandos de acordo com a solicitação que foi feita a ele. O resto do tempo é matando bug. Mesmo um programa que não estava pronto ainda, ele vai lá, programa, e aí ele vai testar. E isso é que realmente demora muito, esse teste. Porque cada vez mais o programa vai aumentando, e aí de vez em quando acontece um erro que você fica 2, 3 dias para achar por que está dando aquele erro. Então, quando você acha esse erro, é realmente um verdadeiro momento de felicidade e realização. Para isso, existe uma série de ferramentas, né? Tem o IDE, né, que é o ambiente de programação. Você pode escrever um programa no Notepad, né? O Notepad é um Word, só que ele não coloca lá caracteres especiais. Então você pode escrever um programa lá, tá? Um conjunto de instruções, mas existem programas específicos que facilitam tremendamente o trabalho de programação. O mais conhecido é o Eclipse. E aí já tem uma série de recursos, ele completa comandos, faz um monte de coisa. O GenStudio, PHP Storm, o Sublime, tá? Então procure sempre usar um bom ambiente de programação, para você ter essa ajuda. Debug significa rastrear o processamento. Eu vou debugar o programa. Você vai acompanhar instrução por instrução do que está sendo executado. E aí você vai chegar mais facilmente a localizar um erro. SQLlog é um programa que permite você fazer testes na base de dados independente do seu programa. É um programa que acessa a base de dados diretamente, sem necessidade de um programa. Aí tem as linguagens, né? O PHP é uma das linguagens mais utilizadas e existem alguns softwares que te ajudam na programação do PHP, como Laravel, CodeIgniter, o Symfony. Assim como no JavaScript tem o Angular, jQuery, React, o Node agora inclusive para fazer o JavaScript no servidor. E as principais linguagens, quais são? Isso aí é uma evolução, né? Começou com Assembly, depois veio COBOL, RPG, aí vieram linguagens mais novas, Clipper, que eu gostei muito. E hoje as principais linguagens são PHP, que é uma linguagem free, Python, que é uma nova linguagem parecida com PHP, mas parece que mais focada em ciência de dados, e o C# e o C++ da Microsoft. Isso tudo é para o processamento no servidor. Na estação, você tem JavaScript, embora ele também possa ser usado no servidor, HTML5, que é quem faz aquele embelezamento da tela, e o CSS, que vai indicar as cores e deixar a tela cada vez mais bonita. Além disso, você tem que conhecer SQL, que é exatamente os comandos para você acessar os arquivos. E aí você tem as views, as triggers, enfim. Pessoal, por hoje já falei muito em programação. Vamos voltar a esse assunto nas próximas Ernesto Responde. Agora mais uma pergunta, esta relacionada ao governo. O governo retirou da base de cálculo PIS/COFINS o ICMS. O que isso significa? Pessoal, nós estamos aí no meio de uma reforma tributária que até agora não aconteceu nada. Aí um dia sai uma notícia, outro dia... Tem duas coisas aí que o governo andou mudando. Uma é no ICMS, aliás, as duas que eu vou falar são no ICMS. Ele está tirando da base de cálculo do PIS/COFINS o ICMS. Vocês sabem que quando você paga R$100 no supermercado, por exemplo, o supermercado vai receber 82%. Os outros 18% ele vai pagar para o governo, como ICMS. Que é a alíquota do ICMS dentro do Estado. Então não é justo que em cima desses R$100 eu pague o PIS/COFINS, que é um outro imposto. Estou pagando imposto em cima de um outro imposto. E agora parece que o governo aí vai liberar. Então aqui nesse slide você tem a diferença, né? Numa nota de R$1.000 você pagaria R$16,50 de PIS, né? 1,65%,
e agora vai ser só 13,53, porque vai ser só sobre uma parte do valor. E o COFINS cai de 72 para 59. No total, então, dá uma economia de 15,93, 2,97 no PIS e 12,96 no COFINS. E além disso, parece que tem outra mudança que o governo vai também colocar, essa é mais curiosa. Ele vai cobrar o ICMS em cima da quantidade de combustível e não do valor, por causa dessa variação de preços que está tendo. Ele precisa tomar cuidado, porque com a inflação o ICMS não vai aumentar, como normalmente aumenta. Aí ele vai sair perdendo. Vamos para a próxima pergunta. O que é o BSC? Balanced Scorecard. Scorecard, ele é uma técnica, vamos dizer assim, que é oferecida aos administradores, aos diretores e tal, de como melhor dirigir uma empresa. E aí eles dividiram em 4 valores, né? Financeiro, cliente, processo interno e pessoas. E em cada um desses elementos está focado o que você deve cuidar. Então, pessoas, treinamento e motivação. Processos internos, qualidade, diminuição de custo, melhor uso do RP, e respeitar prazos que você prometeu ao cliente. Em relação aos clientes, o que você deve cuidar? Incrementar a carteira de clientes, aumentar a satisfação do cliente e fidelizar o cliente, não perder o cliente. Financeiro, incrementar a venda, melhorar a margem, quer dizer, reduzir o custo, despesa, e aumentar o retorno sobre o investimento, que é bem diferente sobre o lucro. Então, o Balance Scorecard é um conjunto de instruções de como tocar uma empresa, meio óbvias, mas nos livros sobre BSC, né, do Kaplan e do Norton, realmente ele entra em detalhes e aí ele fala todo o ABC de como você deve atuar em cada uma dessas indicações que eu apresentei aqui. Agora uma pergunta relacionada ao ERP em sala de aula. Por que o ERP Flex gera SPED contábil para as empresas que estão relacionadas à tributação do Simples? Eu já falei sobre esse tema e realmente o processo de contabilização que a gente bolou no ERP Flex tem ajudado muito os usuários do sistema. E isso é feito através do SPED contábil. Quer dizer, o sistema, baseado nessa tela que eu estou mostrando aqui para vocês, ele gera o arquivo SPED. E a partir do arquivo SPED é que são emitidos o balanço, balancete, razão, diário, DRE. De modo que, mesmo a empresa sendo do Simples, o sistema gera o SPED, porque ele usa esse arquivo exatamente para emitir os relatórios. O governo já chegou a dizer que as empresas do Simples também teriam que fazer o SPED contábil, mas depois ele recuou. Hoje, por enquanto, não precisa. O funcionamento desse processo aqui, pessoal, é tão simples, e é por isso que eu não tenho nem medo de mostrar aqui para vocês e alguém copiar, porque é tão simples que não sei como ninguém tinha inventado antes. Tem aqui o plano de contas, e aqui tem as várias causas de lançamento. Por exemplo, estoque de produto. Você tem lá estoque de matéria-prima, estoque de material de consumo, estoque de outros consumos. Então, você diz em qual conta, você indica aqui a conta e aponta essa flechinha aqui e diz para cada produto do seu estoque na conta que ele deve ser lançado. Da mesma forma, as despesas com compra de serviço, para cada uma você já define. Despesas com requisição de produtos, investimentos, empréstimos, pagamentos, recebimentos. E é evidente que esse processo vai se aprimorando. Então, em muita empresa, a gente teve que chegar lá e incluir mais um critério de lançamento contábil. Mas é mais ou menos que nem aquela historinha, né, que eu conto que o contador saiu da empresa e todo mundo ficou desesperado porque não sabia como fazer os lançamentos contábeis. Bastaria ter um manual
bem feito que ele resolveria esse problema. Aí não precisaria daquela piadinha que o cara vai lá, arromba a gaveta do contador para ver como é que ele contabilizava e está escrito lá, débito, lado esquerdo, crédito, lado direito. Então, pessoal, contabilidade é uma ciência exata. É evidente, os contadores sempre vão continuar a ser pessoas importantíssimas, porque essa definição, aonde vai ser lançado cada coisa, parte deles. Mas uma vez que eles definiram isso, o computador, o sistema, o programa pode automaticamente fazer isso de uma forma bem rápida. E também é sempre bom você ter uma tela específica de lançamentos manuais para aquelas exceções, sei lá, a empresa comprou uma outra empresa. Nossa, esse lançamento é totalmente diferente. Aí vai lá e faz o lançamento na mão. Tudo que é bom dura pouco, não é mesmo? Muito obrigado pela sua audiência, boa noite e até a próxima quinta-feira. Senhor Ernesto, deixa aqui também para a nossa audiência o seu boa noite. Pessoal, é isso. Obrigado pelas perguntas, espero que tenham gostado e até a próxima quinta-feira. Não deixe de acompanhar Ernesto Haberkorn nas redes sociais. Basta digitar Ernesto Haberkorn que você encontra em todas as redes sociais que estão disponíveis.